Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Motivo de muita alegria estar aqui novamente, depois de alguns meses de licença paternidade, cuidando ali da vida do Arthurzinho. Muitos aqui já sabem que o Arthur ele nasceu com um probleminha de icterícia e precisou ali de alguns cuidados. E a gente precisou ali se ausentar um pouquinho da igreja, da comunhão com os irmãos, para que a gente pudesse ali estar cuidando da vida do Arthur. O Arthur está bem, para a glória de Deus. Queria agradecer aqui aos irmãos pelas orações, pela a força, pelas visitas que nos fizeram ali, foi de muito proveito. Ajudou muito ali eu e a Ana como casal, e a gente só queria agradecer a cada um de vocês e dizer também que sentimos muita falta, né? A Ana também está ansiosa já, acho que dia 3 ela já volta a vir congregar com os irmãos, a vir para a igreja, e nós sentimos falta de cada um de vocês aqui. Muito bom estar aqui novamente. Hoje estava entrando aqui na igreja e senti o que Davi sentiu lá no Salmo 122, ali no verso 1, né? Quando ele diz, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é um motivo de muita alegria para nós, para mim aqui essa noite. Então hoje nós iremos dar continuidade aqui, irmãos, à nossa série de mensagens, que tem como tema base, orações que geram vidas, geram discípulos. Orações que geram vidas, geram discípulos. Entretanto, eu gostaria de propor aqui um subtema para a nossa mensagem aqui essa noite, até para que a gente possa entender melhor aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Vai parecer soar um pouquinho estranho aqui Obrigado, Alex. Esse subtema que eu propus aqui, mas a gente vai entendê-lo melhor no decorrer da nossa mensagem. E o tema que eu irei propor aqui como subtema para a nossa mensagem será metodologia, propósito e finalidade. E para que a gente possa meditar sobre esses 3 conceitos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, texto muito conhecido por todos nós. Nós vamos ler, igreja, dos versos 6 até o verso de número 3. Até o 13. Acho que voltou, né? Beleza. E diz assim, então, a palavra do Senhor. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha mão atrofiada, que tinha mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus o observaram com atenção para ver se ele curaria no dia de sábado, para terem o que acusar. Mas, sabendo Jesus de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu a mão e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e discutiram entre si sobre o que fariam com Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também os chamou de apóstolo. Amém? Até aqui e graças ao Senhor. Queridos, e por falar aqui em metodologia, propósito e finalidade, essa semana, enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, preparando algo para trazer à igreja aqui essa noite, eu estava preparando a mensagem ali, ouvindo um podcast do pastor Osiel Gomes, acho que a maioria aqui conhece. Nós estudamos o livro que ele escreveu, que tinha por título ali, se eu não me engano, Os Valores do Reino de Deus. Não sei se os irmãos vão lembrar ali aqui, nós trabalhamos no nosso GCs. E eu estava ali preparando a mensagem, por incrível que pareça, o que ele estava falando ali no GC tinha a ver com o tema da mensagem que eu ia trazer aqui essa noite, então aproveitei muita coisa ali do que ele colocou. E o pastor Osiel, ele comentando ali no seu podcast, ele comentou um pouquinho ali do princípio, do seu chamado pastoral.
Ele comenta dizendo que assim que ele foi ordenado a pastor e logo no começo ali da sua carreira ministerial, ele sentou ali no gabinete da sua primeira igrejinha que ele havia assumido e começou a colocar algumas pautas ali para que futuramente ele pudesse ali, com a graça de Deus, alcançar ali como igreja, como projetos para a igreja. Ele conta dizendo ali que o primeiro projeto que ele havia colocado em pauta ali naquilo que ele tinha colocado era que o objetivo dele era alcançar uma grande igreja. Mas ele conta dizendo ali que não era uma grande igreja no sentido de membresia, mas era uma grande igreja no sentido físico, arquitetônico, né, geográfico. Um templo grande, né? Ele colocou ali, Senhor, eu quero um templo grande, eu quero uma igreja grande. E ali ele colocou isso como primeira pauta ali dentre os seus projetos. E ali ele conta dizendo que ele começou a orar ao Senhor, buscar respostas sobre essa pauta que ele havia colocado. E o Senhor então ali ele havia demorado para responder ali as suas orações. Ele falou que orou, buscou propósitos, continuou a orar, mas nada do Senhor responder ali a primeira pauta que ele havia colocado. E aí, certo dia, então, ele usa o termo até que indignou-se, né? Assim, usou um termo não pejorativo contra Jesus, mas ele falou, pô, Senhor, eu estou trabalhando certinho, estou semeando, estou trabalhando de uma maneira correta, ao qual o Senhor se agrada, e os frutos não vêm. E aí ele conta dizendo que ali no quarto dele, ele orando, o Espírito Santo apareceu para ele e disse, pastor Osiel, sabe por quê? O projeto, esse projeto que você colocou em pauta de uma grande igreja, ele não tem ganhado vida, ele não tem ganhado forma. Ele perguntou ali para o Espírito Santo, falou, não, Senhor, não estou entendendo. Aí o Espírito Santo falou para ele, ele conta dizendo, falou, pastor Osiel, o projeto da sua grande igreja, ele está sem propósito, ele está sem uma metodologia, e ele está sem uma finalidade. Ele falou que não entendeu. Ele falou, mas como assim, Jesus? Não estou entendendo o que o Senhor está falando. E aí ele conta dizendo que o Espírito Santo falou para ele, olha, primeiro, coloque como metodologia orar mais sobre esse projeto diante da minha presença. Ore mais, busque mais por esse projeto. E ele conta dizendo que o Senhor falou para ele que como propósito, ele falou, olha, pastor Osiel, eu sondo e conheço o coração do homem. E a princípio, a priori, eu estou vendo que esse projeto da grande igreja ele está sendo para o seu próprio ego, para a sua própria vontade. Então, coloque como propósito para esse projeto pessoas, almas, pecadores para o reino de Deus. Traga as pessoas aqui para poder, ore por essa grande igreja, mas ore com o propósito de trazer pessoas para cá, para que pessoas se acheguem ali aos meus pés. Ele começou a entender o mistério que o Espírito Santo havia falado com ele, e ele falou, em último caso ali, falou, pastor Osiel, e coloque como finalidade, ou como a finalidade desse projeto, resultados que glorificarão para a glória de Deus. Faça discípulos, né, que é o tema que a gente está trabalhando aqui. Olha, pegue esse projeto que você está falando e coloque essa metodologia da oração, esse propósito e essa finalidade para esse projeto que eu vou lhe abençoar. E ele falou, igreja, que ele começou a mudar ali a oração dele, começou a apresentar mais as orações ali do projeto da igreja ao Senhor. Ele começou a colocar propósito, começou a orar ali dizendo para o Senhor que tudo ali que iria acontecer naquela grande igreja iria culminar ali para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, e como finalidade ele disse ali para o Senhor que iria se esforçar para ter o objetivo de fazer muitos discípulos para o reino de Deus. E com o tempo o Senhor abençoou ele conta dizendo, e depois disso tudo ele foi para uma igreja, a igreja ficou pequena, ele teve que mudar para uma igreja maior, e aí a igreja que ele tinha mudado ficou pequena, ele teve que passar para uma igreja maior, e aí na quarta igreja que ele está hoje, que é lá no estado do Maranhão, se eu não me engano, uma Assembleia de Deus muito bonita para quem é conservador, né, quem gosta do conservadorismo, uma igreja muito bonita. E a igreja dele hoje, para os irmãos verem que tem a mão do Senhor ali, ela tem aproximadamente 700 a 900 membros ativos, uma igreja muito grande. Então, o que a gente percebe aqui? Que quando o pastor Osiel ele começou a orar, colocando propósitos, né, nesse projeto, colocando ali uma metodologia da oração nesse projeto e uma finalidade que exaltasse o nome santo do Senhor, esse projeto começou a ganhar vida. Né? Ele começou a ganhar ali uma notoriedade diante do Senhor, e como dito aqui, o projeto do pastor Osiel, ele ganhou ali bastante vida da parte do Senhor. Hoje é uma grande igreja, e ali tem uma grande multidão de pessoas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.
E aqui neste texto que nós acabamos de ler, igreja, nós vamos ver que o primeiro ensinamento que essa palavra nos traz é que o plano de Jesus aqui em Lucas capítulo 6, de dar projeto, desculpa, irmãos, que o projeto de Jesus de dar início aqui ao projeto da grande comissão, representado aqui pela escolha dos 12 discípulos, ele esteve constantemente nas orações de Jesus direcionadas ao trono de Deus. Veja comigo aí na sua Bíblia, que diz assim os versos de número 12 e 13. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, ou seja, depois de orar ao Pai, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também os chamou de apóstolo. Ou seja, igreja, antes mesmo de Jesus aqui em Lucas capítulo 6, ele escolher os seus 12 discípulos para dar início aqui ao projeto da grande comissão. Antes de Jesus aqui, igreja, ele chamar os seus 12 discípulos, ele selecionar os seus 12 discípulos e delegarem a eles a responsabilidade de anunciarem a chegada do reino de Deus. Diz o verso de número 12 que Jesus havia passado a noite no monte orando ao Senhor, apresentando esse projeto ao Pai antes da eleição e do envio dos seus 12 discípulos. Deste modo, igreja, o que nós observamos aqui, através desse comportamento de Jesus aqui em Lucas capítulo 6, é que o projeto da grande comissão, estabelecido por Jesus aqui, ele já havia previamente estado nas constantes orações de Jesus ao Pai. Interessante que Moody, comentando sobre esse verso de número 12, desse capítulo de número 6 de Lucas, ele escreveu dizendo que tanto o projeto da grande comissão quanto a escolha dos 12 discípulos que dariam início aqui ao projeto da grande comissão passaram previamente pelo conhecimento e consentimento de Deus antes mesmo dele ser estabelecido pelo próprio Jesus. Assim, igreja, o que nós aprendemos com Jesus aqui é que cada projeto que nós colocamos ou colocarmos em nossos corações, eles precisarão primeiro passarem pelo consentimento de Deus através das nossas orações ao Senhor. Queridos, o que Jesus está lhe ensinando aqui, me ensinando aqui essa noite por meio da sua palavra. Eu não sei se tem muitos jovens aqui, mas eu estava preparando essa mensagem aqui, eu lembrei dos jovens. É que o projeto do seu futuro namoro, o projeto do seu futuro noivado, o projeto do seu futuro emprego, o projeto da sua família, os seus planos ministeriais, os seus planos profissionais, eles precisarão primeiro, igreja, passarem pelo caminho da oração ao Senhor, passarem pelo conhecimento de Deus, pelo consentimento e o favor do Senhor. Queridos, a grande problemática para nós como igreja, nos nossos dias atuais, é que nós, infelizmente, ao contrário do que fez Jesus aqui em Lucas capítulo 6, nós estamos primeiro, igreja, escolhendo os nossos 12 discípulos, chamando os nossos 12 discípulos, iniciando o projeto do namoro, iniciando o projeto do noivado, iniciando o projeto do casamento, os projetos profissionais, os projetos pessoais, e somente depois esses projetos serem colocados adiante, e somente depois esses projetos serem colocados para andar, é que nós como igreja, infelizmente, lembramos de ir ao monte e apresentarmos os nossos projetos ao conhecimento de Deus através das nossas orações. Queridos, deixa eu dizer algo para você aqui da parte do Senhor essa noite. Se você deseja que o projeto do seu futuro casamento, ele gere vidas para a glória de Deus, se você deseja que o seu projeto profissional, o seu projeto pessoal, o projeto da sua família, o projeto da sua situação financeira, eles gerem vidas para a glória de Deus, louvores para o reino de Deus, exaltação para o nome do Senhor, comece a partir dessa noite, igreja, a entregar os processos desses projetos à pessoa de Jesus. Comece a dizer para Jesus essa noite: Senhor, o Senhor fará parte dos meus projetos, o Senhor fará parte, Senhor, das minhas escolhas, o Senhor fará parte, Senhor, das minhas decisões. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 3, está escrito, igreja, consagre ao Senhor, ou seja, ore ao Senhor, porque ninguém se consagra sem orar ao Pai, sem exercer a prática da oração. E Salomão nos diz, aleluias, que tudo que nós fizermos, igreja, nós seremos bem-sucedidos. Então, igreja, se nós quisermos que as nossas orações, elas gerem vidas para a glória de Deus,
Se você deseja que as suas orações, elas gerem vidas para os seus projetos, vida para os seus planejamentos, comece a partir dessa noite a subir ao monte para falar com Jesus, a passar a madrugada falando com Jesus, porque a sua oração ao Senhor, as suas súplicas ao Senhor, o seu clamor ao Senhor, eles gerarão vidas para as suas escolhas, vida para os seus projetos e vidas para a glória de Deus. E o segundo aprendizado que nós iremos observar através dessa palavra é que para que as nossas orações aqui, igreja, elas gerem vidas para a glória de Deus e discípulos para o reino de Jesus, além de nós usarmos a metodologia da oração para apresentarmos os nossos projetos diante do Pai, nós também aprenderemos que para que as nossas orações elas gerem vidas para os nossos projetos e frutos para o reino de Deus, será necessário que ela aponte para um propósito que indique a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos ao texto novamente e vamos ver o que diz os versos 12 e 13. E diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, oração esta, como nós aprendemos aqui, que foi a metodologia que Jesus usou aqui para apresentar o projeto da grande comissão ao Pai, e passou a noite toda orando ao Senhor. Depois do amanhecer, ou seja, depois de apresentar o projeto da grande comissão ao Pai, Jesus chamou os seus 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também ele os chamou de apóstolos. Sobre essa passagem de Lucas capítulo 6, o pastor Hernandes comenta dizendo que o propósito de Jesus, ao chamar e escolher os 12 discípulos aqui em Lucas 6, foi para que através desse chamado aos 12, o reino de Deus se expandisse e o próprio nome de Jesus fosse famigerado, ou seja, conhecido para a glória de Deus. O pastor Osiel também comentando sobre essa narrativa de Lucas 6, ele comenta dizendo, igreja, que nenhum dos planos executados por Jesus durante o seu ministério terreno deixaram de ter como indicativo um apontamento que apontasse para a glória de Deus. O pastor César também comentando sobre essa narrativa de Lucas, ele escreve dizendo que todos os projetos que Jesus realizou durante o seu ministério terreno assinalaram unicamente para a exclusiva glória do Deus Todo-Poderoso. E essas três afirmações aqui, igreja, desses três teólogos, elas têm tanta fundamentação bíblica que se você observar no projeto da graça, Jesus, ele foi o propósito de Deus. Se você observar no projeto da regeneração ao homem, o Espírito Santo foi o propósito do Pai. No processo da ressurreição de Jesus, o milagre apontou para o Pai. A volta de Jesus apontará para o Pai. O arrebatamento da igreja apontará para o Pai. O estado de adoração na glória, o estado de glorificação, o estado de satisfação, todos esses eventos pré-projetados por Jesus antes da fundação do mundo, todos eles, igreja, indicarão a glória de Deus, apontarão para a glória de Deus e exaltarão ao nome santo do Senhor Jesus. E observando aqui esse comportamento de Jesus em Lucas capítulo 6, em dar propósitos para seus projetos que apontassem para a glória de Deus, como foi no caso aqui, quando Jesus chamou e escolheu seus 12 discípulos para o início da grande comissão, eu pergunto para você aqui essa noite, e você? Será que você, assim como Jesus, aqui em Lucas capítulo 6, dos versos 12 ao 13, tem colocado propósitos em seus projetos que testificam ou testificarão da glória de Deus? Será que você, assim como Jesus, aqui em Lucas capítulo 6, tem orado ao Senhor e tem dito para Ele: Senhor, o projeto do meu namoro será para a glória de Deus, o projeto do meu casamento será para a glória de Deus, o projeto da minha faculdade, o projeto do meu ministério, o meu projeto financeiro, o meu projeto profissional, todos eles, Senhor, indicarão a glória de Deus? Será, queridos, que nós, em meio a tantas pautas que nós temos estabelecidos, nós temos tido o discernimento de que esses projetos que nós colocamos em pauta, eles têm a vontade, eles têm a finalidade de exaltar a glória do Senhor? Como nós aprendemos aqui, queridos, enquanto o pastor Osiel, como eu coloquei aqui no início da mensagem, ele não colocou ali no seu projeto da grande igreja um propósito que apontasse para a glória de Deus,
O seu projeto ele não saiu da gaveta. Mas quando ele começou a orar e colocou ali na sua oração, dizendo: Senhor, a grande igreja é para a glória de Deus. Senhor, o grande templo será para a glória de Deus. Senhor, a multidão que vir aqui, Senhor, será para bendizer ao teu santo nome. Aí sim, igreja, o projeto do pastor Uziel, ele começou a ganhar vida e notoriedade. Lá em 1 Coríntios, Paulo ali escrevendo à igreja, ele lhes disse-lhes: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O mesmo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11, verso 36, ele diz ali à igreja de Romano: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele eternamente, amém. O mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 20 e 21, ele escreveu lhes dizendo: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja a glória na igreja, a ele seja a glória na igreja, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, querido, se você deseja, como nós aprendemos aqui, que as suas orações elas gerem vidas para os seus projetos, se você deseja que as suas orações elas gerem êxito para o seu futuro namoro, êxito para as suas decisões, êxitos para as suas escolhas, êxito ali, queridos, para os seus projetos pessoais, direcione, queridos, esse projeto com um propósito que aponte para a glória do Senhor. Se nós orarmos, queridos, apresentando os nossos projetos, não só para nós mesmos, mas para a glória do Senhor, o Senhor, Ele ouvirá cada oração que nós proferirmos a Ele. Nós precisamos orar com propósito, nós precisamos orar com uma finalidade de testificar a Deus o que nós temos pedido ao Senhor, casa, carro, mas todos esses projetos, todos esses planos, eles precisam ter como finalidade apontarem para a glória de Deus. Então o projeto da sua casa, o projeto do seu casamento, o projeto do seu bom emprego, tudo aquilo que você for pedir ao Senhor em meio a orações, peça, queridos, com o propósito de exaltar e bendizer ao nome santo do Senhor Jesus. E o terceiro ensinamento que essa palavra vai nos trazer, igreja, é que para que as nossas orações elas gerem vidas para os nossos projetos e, consequentemente, vidas para a glória de Deus, como resultou aqui nos discípulos de Jesus. A oração de Jesus resultou no chamado dos discípulos. Elas precisarão culminarem numa finalidade que corroborem para o reino do nosso Senhor Jesus. Vamos ao texto novamente. E diz assim o evangelista Lucas, no capítulo 6. Vamos abrir aqui. O texto informou-nos, como nós aprendemos aqui, que Jesus, no capítulo 6, ele havia apresentado o projeto da grande comissão ao Pai através das suas orações. E aqui no mesmo capítulo 6, nós aprendemos que, em segundo lugar, Jesus, após apresentar o projeto da grande comissão ao Pai, Jesus chama os seus 12 discípulos e escolhe-os com um propósito, para que através desse chamado aos 12, o reino de Deus se expandisse por meio dele e o próprio nome de Jesus, ele fosse glorificado. E em terceiro e último lugar, nós observaremos, só que agora lá em Lucas capítulo 9, e eu gostaria que você folheasse a sua Bíblia até lá, para nós lermos juntos, onde irá nos informar-nos ali a palavra, que após Jesus orar ao Pai, apresentando o projeto da grande comissão, que após Jesus dar um propósito para o projeto da grande comissão que apontasse para a glória de Deus, Jesus agora aqui em Lucas capítulo 9, ele convoca os seus 12 discípulos, ele vai instruir os seus 12 discípulos, ordenando-os a anunciarem o reino de Deus, a expulsarem demônios e a realizarem todo tipo de cura sobre aquele que de bom grado aceitasse a graça de Deus sobre a sua vida. Então vamos ler junto o que diz Lucas 9 a partir do verso 1. Reunidos os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doença e os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. Em mais alguns versículos abaixo, a saber aí no verso de número 6, diz a palavra de Deus que após Jesus dar essa ordem aos discípulos,
os seus discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o evangelho e curando por toda parte. Então, igreja, perceba comigo aqui, tanto nessas duas narrativas de Lucas, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 9, que Jesus aqui, após usar a metodologia da oração para apresentar o projeto da grande comissão ao Pai, que após Jesus dar propósito para esse projeto da grande comissão, ao chamar e escolher os seus 12 discípulos. Jesus, ele chama os seus 12 discípulos, ele escolhe os seus 12 discípulos, consagra os seus 12 discípulos e envia-os para o cumprimento da grande comissão, a fim de anunciarem a chegada do reino de Deus. Assim, queridos, o que nós observamos aqui, nesses relatos de Lucas, é que cada passo de Jesus, igreja, cada decisão tomada por Jesus, cada resolução apresentada por Jesus, elas tiveram a única finalidade, que foi de fazer com que o projeto da grande comissão, ele culminasse no avanço e no crescimento do reino de Deus. Jesus aqui, igreja, ele não chamou e escolheu os seus 12 discípulos com o propósito de beneficiar-se a si mesmo, no tangente aqui à sua natureza humana. Jesus aqui, igreja, ele não orou ao Pai para que o projeto da grande comissão ele culminasse ali no envolto do seu próprio círculo e das suas próprias vontades, enfatizando aqui, obviamente, o lado humano de Jesus. Jesus aqui, igreja, ele não orou ao Pai para que as suas vontades ali, enfatizando aqui o lado humano de Jesus, elas prevalecessem. Mas diz as narrativas de Lucas que Jesus, ele escolhe os seus 12 discípulos, ele chama os seus 12 discípulos, ele consagra os seus 12 discípulos e ordena-os a anunciarem o reino de Deus, a expulsarem os demônios e a curarem todo tipo de enfermidade para a glória de Deus. Meus irmãos, os projetos que você tem apresentado ao Pai por meio de suas orações, eles precisam ter como propósito a cooperação para o desenvolvimento e o avanço do reino de Deus. O que Jesus está falando aqui ao meu coração e ao seu também aqui essa noite, é que os projetos que você tem colocado no seu altar, é que o planejamento do seu futuro namoro, o planejamento do seu futuro noivado, o projeto da sua família, o projeto das suas finanças, o seu projeto ministerial, os seus projetos profissionais, eles precisarão ter como finalidade, igreja, desaguarem na glória de Deus, culminarem na glória de Deus, terminarem na glória de Deus, para a exaltação do nome santo do Senhor Jesus. Assim, queridos, o seu namoro, não tem muitos jovens aqui, mas eu imaginei que tivesse, o seu casamento, os seus projetos profissionais, os seus projetos pessoais, eles precisam, igreja, culminarem na glória de Deus. Quero um exemplo prático de um projeto que culminou na glória de Deus, está lá em 1 Samuel, ali a partir do capítulo 1, do verso 1 em diante, a famosa história de Ana. Ana, a palavra de Deus informa-nos ali, que ela, juntamente com Eucana e Penina, sua rival, iam todos os anos a Siló para ali sacrificar ao Deus de Israel. Entretanto, diz o texto ali que todas as vezes que Ana ia para Siló, juntamente com Eucana e Penina, a sacrificar ali ao Deus de Israel, Penina, ela provocava Ana pelo fato de Ana não ter ali, ter podido ou poder gerar ali um filho. E o próprio texto diz que o Senhor mesmo havia cerrado a madre de Ana. Mas diz o texto que em meio a essas afrontas, em meio a essas angústias de Penina Ana, ela orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres o menino, eu o dedicarei ao Senhor. Olha a finalidade do projeto de Ana. Todos os dias da minha vida, e a navalha não passará pela sua cabeça, falando aqui de Samuel. E o texto diz, igreja, que após essa oração de Ana, Ana juntamente com Eucana, voltaram de Siló para as suas cidades natal. E diz o texto que coabitando Ana com seu esposo Eucana, vai nos informar lá o verso 20 de 1 Samuel, que Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Assim, igreja, Ana aqui, nós podemos observar, ela tinha em sua vida um projeto grandioso de ser mãe. Ana aqui, igreja, ela apresentou esse projeto de ser mãe em oração ao Senhor, como nós observamos aqui.
Outro ponto interessante é que Ana aqui, ela deu um propósito para esse projeto de ser mãe, porque diz a palavra que antes de Ana ter concebido a Samuel, ela havia orado ao Senhor dizendo que se o Senhor abrisse a sua madre, o seu filho, ele serviria na casa do Senhor. E como finalidade desse projeto, vai dizer lá o verso 28 de 1 Samuel, que após Ana desmamar o menino, Ana o entregou ao Senhor para os afazeres do templo, a fim de que Samuel passasse o resto da sua vida servindo no templo do Todo-Poderoso Deus de Israel. Então, queridos, tendo o Senhor realizado o projeto do seu namoro, você precisa ter como propósito para esse projeto do namoro, entregar esse namoro ao serviço do templo. Tendo o Senhor, irmãos, concedido a você a realização do projeto do seu noivado, você precisa ter como projeto para esse noivado, entregar esse noivado ao serviço do templo. Tendo o Senhor, queridos, realizado ali o projeto da sua faculdade, o projeto da sua realização financeira, o projeto da sua casa própria, o projeto do carro novo, o projeto de uma vida melhor, o projeto de um conforto melhor, o projeto de uma saúde melhor, você precisa ter como propósito a finalidade de entregar esses projetos ao serviço do templo. Querido, sabe por quê? Em muitas das situações, as nossas orações ao Senhor, as nossas súplicas ao Senhor, elas não têm surtido o seu verdadeiro efeito em Cristo Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? O nosso projeto ministerial, o nosso projeto financeiro, o nosso projeto ministerial, o projeto da faculdade, o projeto de uma prosperidade financeira, eles não têm alcançado vida diante do Senhor. É porque, queridos, em muitas das situações, nós estamos apresentando o projeto da grande comissão ao conhecimento do Pai. É porque em muitas das situações, ou na maioria das vezes, nós estamos chamando e escolhendo os nossos 12 discípulos como propósito para esses projetos. Mas quando chega a hora de nós enviarmos esses discípulos para a cooperação ou para a expansão do reino de Deus, nós estamos pegando esses mesmos discípulos e usando-os para os benefícios da nossa própria vontade. Quando nós, queridos, para que nós possamos compreender melhor, ou para que você possa compreender melhor essa minha colocação aqui, que eu acabei de citar, é que em algumas situações, nós como igreja estamos colocando aqui o projeto do namoro para beneficiarmos a nós mesmos. É que em muitas situações nós estamos colocando o projeto da faculdade, o projeto do bom emprego, o projeto de um planejamento financeiro, o projeto de uma casa melhor, o projeto de um conforto melhor, o projeto de uma vida melhor, de uma vida saudável, de uma vida próspera. E estamos esquecendo, igreja, de que todos esses planejamentos, eles precisam culminar na cooperação do reino de Deus. Eu lembro que quando eu estava prestes a adquirir esse meu carrinho, sou uma pessoa que eu não tenho muita vaidade com carro, não. Carrinho bom para atender as minhas necessidades ali, tá bom. Eu sempre orava ao Senhor, eu falava, Senhor, eu preciso trocar de carro. Eu queria um carrinho melhor para que eu possa ali ir para a igreja, fazer a obra, transportar a minha família com segurança. E antes disso, eu não havia apresentado um propósito para o meu sonho do meu carro. Eu simplesmente queria um carro. E o Senhor ali, Ele não havia me abençoado. Mas quando eu comecei a colocar ali um propósito para esse projeto, como eu disse aqui, dizendo, Senhor, me dá um carro, não precisa ser um carro novo, mas um carro mais ou menos, para que eu possa fazer a obra, para que eu possa ali, Senhor, conduzir a minha família. Deus usou a vida de uma pessoa na casa da minha mãe e falou ali, ei, irmão, Deus está mandando te dizer que o projeto que você tem colocado no seu coração, Ele vai realizar essa semana. Irmãos, eu não entendi. E ali, passaram-se uns 3 dias, eu estava passando no lugar, eu vi esse carro que eu tenho hoje aí vendendo, e o preço acessível, eu falei, eu vou comprar esse carro. E ali Deus me abençoou, eu consegui comprar esse carro, mas enquanto ali eu não apresentei um propósito para o sonho do meu veículo, enquanto ali eu não apresentei algo que apontasse para a glória de Deus, o Senhor ali não havia me abençoado. Então, queridos, quando Jesus, por meio das suas bênçãos, Ele realizar, como mencionei aqui,
o projeto do seu bom emprego, o projeto da sua boa faculdade, o projeto do seu casamento abençoado, o projeto da sua vida financeira, o projeto do seu conforto, da sua boa casa, da sua boa condição financeira. Queridos, tenha como propósito, tenha como prioridade, tenha como objetivo, queridos, cooperarem para o reino de Deus. Eu vejo aqui muitos adolescentes, a filha do pastor André, os jovens, iniciando aqui o projeto do namoro, o projeto do noivado. E é tão bonito a gente ver que Deus ele uniu essas pessoas e eles estão aqui derramando daquilo que Deus os deu, do projeto do namoro. Muitas pessoas aqui vão casar, derramando aqui da graça, ajudando na obra de Deus. E este é o propósito que Deus se agrada. É quando nós pegamos essas realizações, é quando nós pegamos aquilo que Deus nos abençoou e nós investimos no reino de Deus. É isso que o Senhor se agrada quando nós o fazemos. E eu gostaria de finalizar aqui essa mensagem com uma citação de um dos maiores teólogos da Idade Média, chamado Tomás de Aquino, onde na sua Suma Teológica ele escreveu a seguinte fala: a oração é eficaz quando o homem pede aquilo que convém à glória de Deus e o faz com piedade, propósito e perseverança. Ou seja, igreja, para que uma oração ela possa gerar vidas para seus projetos, e ao culminar no reino de Deus, esses projetos realizados, eles possam gerar discípulos para a glória de Deus, ela precisará primeiro de uma metodologia, que é o próprio hábito de orar ao Senhor, ou seja, orar ao Senhor constantemente, como foi o exemplo que eu dei aqui do pastor Osiel. Para que uma oração ela possa gerar vidas para seus projetos, com o propósito de gerarem discípulos para a glória de Deus, ela precisará ter como propósito um apontamento que indique a glória de Deus. E em terceiro lugar, para que uma oração ela possa gerar vidas para seus projetos e propósitos que gerem discípulos para a glória de Deus, ela precisará ter a suma finalidade de desaguar na glória de Deus. Eu concluo aqui essa mensagem lhe reiterando, querido, se você deseja, como mencionei aqui, que as suas orações elas gerem vidas para seus projetos e, consequentemente, vidas para o reino de Deus, como gerou aqui o chamado dos discípulos de Jesus para o reino do Senhor. Ore ao Senhor incessantemente ou metodologicamente. Ore ao Senhor por propósitos que apontem para a glória de Jesus. Ore ao Senhor por projetos ou por planejamentos que tenha por finalidade a cooperação ou a intencionalidade de cooperarem para a glória de Deus. Porque a oração eficaz, igreja, que ocasionará vida para seus projetos e, consequentemente, vidas para o reino de Deus, será aquela oração, como disse aqui São Tomás de Aquino. Ela precisará ser entregue metodologicamente, ou seja, com perseverança, propósito e com uma finalidade que se alinhará com a vontade de Deus. Queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Então, que a gente possa orar, como foi mencionado aqui no tema, orações que geram vidas, geram discípulos. Então, que a gente possa orar ao Senhor incessantemente, como nós aprendemos aqui, a apresentar as orações ao Senhor de forma metódica. E não esquecer, igreja, de que quando o Senhor, Ele nos abençoar, quando o Senhor nos prosperar, seja lá em qual sentido for, em qual área for, seja na área financeira, na área familiar, no casamento, no namoro, no noivado, nos projetos, seja lá onde for, queridos, lembre-se de que todos esses projetos é graça de Jesus sobre a sua vida e você precisa investi-los no reino de Deus, colocá-los no reino de Deus, a fim de que o nome do Senhor Ele seja glorificado. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém?